passa a ser normal. E outras vitórias virão. Galera que ouve os podcasts da Primeira Fute, hoje a gente vai começar uma série de podcasts novas. Aquele momento relembra momentos do esporte de diversas categorias, modalidades, e hoje a gente começa com aquele GP da Alemanha de 2000, GP histórico da Fórmula 1, que faz 20 anos na data de lançamento desse podcast, na quinta-feira, dia 30 de julho, em 2000, Rubens Barrichello venceu a corrida após largar da 18ª posição. A gente vai relembrar esse dia com todas as suas peculiaridades, todos os momentos da corrida, fazer uma análise histórica do momento. Primeiramente, apresentar o meu companheiro, o Felipe Leone, que está aqui comigo. Se presente, Felipe. Valeu, pessoal, tudo bem? Vamos relembrar aí 20 anos de um dia histórico para quem é brasileiro, para quem tem essa idade e viveu esse dia. Foi um dia inesquecível. Para quem não tem ainda essa idade, vai poder lembrar como foi esse dia histórico para o automobilismo e para a sensação de patriotismo que a gente tirou um tabu de 7 anos das costas. Com certeza. Contextualizando a Fórmula 1, que chegava na Alemanha nesse meio de ano de 2000, a Fórmula 1 chegava à sua 11ª etapa do campeonato, era metade do campeonato, metade já final do campeonato, de 17 corridas, e o Schumacher, que tinha começado muito bem o campeonato e liderava o campeonato de folga, viu sua vantagem começar a despencar uma corrida anterior na Áustria, onde ele largou, abandonou na primeira curva e viu uma dobradinha na McLaren e a sua vantagem no campeonato despencar, e também a vantagem da Ferrari no campeonato de construtores. Vale lembrar que a Ferrari estava no jejum de 21 anos sem título de pilotos, o último tinha sido com George Checker em 1979. E naquele fim de semana tinha corrido de tudo já na Alemanha. Tinha tido a pista alagada, a pista alagou. No treino classificatório, o Rubens Barrichello teve um problema eletrônico no carro. Ele ia pegar o carro reserva, mas o carro reserva já estava com o Schumacher, que tinha batido o seu carro principal num treino antes. E aí o Rubinho teve que esperar esse carro que o Schumacher tinha batido ser consertado para ele se classificar, para poder ir para a pista, para poder ele se classificar. Pegou a pista já molhada, com chuva, uma pista já ruim, e fez só o 18º tempo. Eu vou passar aqui a classificação, o grid dessa corrida, e a gente vai destacar os pilotos que corriam nessa época. David Coulthard largou na pole position, seguido por Michael Schumacher, uma diferença já significativa, 1.3 de diferença. Giancarlo Fisichella com a Benetton, Mika Hakkinen com a McLaren, Pedro De La Rosa com a Arrows e Arno Trulli com a Jordan. Sétimo, Alexander Proust da Benetton. Oitavo, Johnny Herbert da Jaguar. Nono, Jacques Villeneuve da BAR. Décimo, Ed Irvine da Jaguar. 11º, Jules Verstappen da Arrows. 12º, Ricardo Zonta da BAR. 13º, Heidfeld com a Prost. 14º, Ralf Schumacher com a Williams. 15º, Mika Salo com a Sauber. 16º, Button com a Williams. 17º, Hans-Harald Frentzen com a Jordan. Fez uma corridaça também o Hans-Harald Frentzen. Rubens Barrichello, 18º. 19º, Pedro Paulo Diniz com a Sauber. 20º, Jean Alesi com a Prost. E fechando o grid, Mazzacane e Genier, a dupla da Minardi, a dupla que não era lá muito essas coisas. Aliás, já o primeiro destaque, Felipe. Nesse grid, só existe atualmente McLaren, Ferrari, Williams ainda quase indo, e a Sauber, que virou já Alfa Romeo, existiu até pouco tempo atrás. O restante das equipes, Benetton, Arrows, BAR... A Jaguar, se eu não me engano, é a Red Bull hoje, né? Foi comprada. Sim, né? Acabou... Não, todas elas tiveram a linha de sucessão. A Minardi, a AlphaTauri, a Prost faliu de vez, a Sauber, Alfa Romeo, a Arrows, eu não sei que a Arrows, eu acho que é a atual Racing Points. Acho que é a atual Racing Points. A Prost e Peugeot, né? Hoje. Era a Prost e Peugeot, corria de motores Peugeot. Também isso, os motores dessa época, tinha os motores Mercedes, os motores Playlife, que eram motores Renault, renomeados, motores Supertech. Na época da Fórmula 1, você tinha uma variedade de motores muito grande. Você tinha motores Cosworth,
motores Honda, motores Peugeot, motores BMW, motores Mugen Honda. Você tinha uma motores... corrida doida como essa, né? Sim, era uma era que eu sou nostálgico dessa era da Fórmula 1, que era uma era. Não, em 2000 nem tanto já, mas era uma era que as equipes inventavam mais, tinha motor diferente daqui, dali, uma fabricante tentava fazer um motor diferente, um carro com desenho diferente e tal. E comentar dos pilotos Abastecimento, né? Carro mais leve, carro mais pesado, com reabastecimento. Sim. Comentar desse grid, os maiores destaques evidentes de Michael Schumacher e Michael Schumacher, Rubens Barrichello, os pilotos principais das principais equipes. De meio de grid, quem virou alguma coisa? O Button, que estava no começo da carreira, depois foi campeão mundial. Ele era o primeiro ano dele de carreira, ainda correndo com a Williams. O Frentzen era um bom piloto, o Jean Alesi já em final de carreira já. E aí os outros pilotos ali, alguns pilotos, o Jacques Villeneuve, que já tinha sido campeão mundial. Tínhamos 3 campeões no grid, se eu não me engano, e um futuro campeão, né? Que é o Button, né? Tinha o Button, mas a gente tinha o Hakkinen, o Schumacher e o Villeneuve como campeões dos anos anteriores, né? Sim, não, isso mesmo, verdade. Desse grid, ninguém mais está na Fórmula 1 atualmente. Um aninho depois, se fosse um aninho depois de 2001, a gente teria o Kimi Raikkonen, que ainda está no grid. Mas o restante desse grid atual de 2000, nenhum piloto mais no grid. Aí, algumas coisas a destacar. A gente estava até conversando por fora do áudio. George Verstappen, que o pai e o filho de um deles está no grid, sim, né? Sim. George Verstappen, que era um roda presa, que pelo amor de Deus. Aliás, que tinha de roda presa nesse grid aí? Mazzacane e Genei, que faziam a dupla que eu acho que é uma dupla sensacional, que é a dupla carro ruim e piloto ruim. Que é o que mais se tem na Fórmula 1, carro ruim, piloto ruim. Pedro Paulo Diniz, que era um piloto pagante, que a gente estava até comentando no grupo e tal, que era um Lance Stroll dos anos 2000, mas que foi um piloto que até não fez feio na Fórmula 1. Filho do bilionário, né? Abílio Diniz. Abílio Diniz, dono do grupo Pão de Açúcar. Exato. Foi um piloto que até não fez feio na Fórmula 1 frente aos resultados que ele tinha, porque ele era um piloto de meio de tabela de categorias de base. Ele nunca foi campeão de nenhum grande campeonato de base, mas na Fórmula 1 até que não fazia vergonha, pelo menos. Que deixa a gente triste, né, Rubem? Que a gente tinha 3 brasileiros, um argentino no grid, ou seja, 4 sul-americanos no grid. Hoje a gente olha, não tem mais nada. Sem contar que no ano seguinte já entraria o Montoya, né? Exato. O Ricardo Zonta... E o Felipe Massa também. Sim. Acho que entraria no ano seguinte. Massa 2002. O Massa 2002, o Montoya acho que entrou em 2001, então, ou seja, chegamos a ter acho que 4 ou 5 sul-americanos no grid. Hoje não temos nenhum. Sim, o Jacques Villeneuve nesse grid, que era o segundo piloto mais bem pago na Fórmula 1, ele que entrou no projeto da BAR, que era uma equipe da British American Tobacco, era o auge das empresas de tabaco na Fórmula 1, na época que as empresas jorravam dinheiro na Fórmula 1, na época que dinheiro na Fórmula 1... Era o Lux Strike, era o cigarro Lux Strike, não era que ele patrocinava? Sim, aliás, todas as equipes desse grid praticamente patrocinadas por cigarros. A McLaren é patrocinada pela West, a outra Marlboro na Ferrari, que marcou a época, né? A Benetton com a Build 7, a Arrows eu acho que não tinha patrocínio de cigarro, não lembro. A Jordan também tinha patrocínio de cigarro, a Prost tinha patrocínio da Galois, que era um cigarro francês. Quer dizer, todas as equipes praticamente com patrocínios tabagistas que acabaram poucos anos depois. O tabagismo na Fórmula 1 começou a acabar em 2003, com as primeiras medidas de combate, 2004, até sair de vez no grid já em 2006. Em 2007 em diante, a única que continuou com patrocínio de cigarros foi a Ferrari, que a Ferrari está acima da lei e da moral da Fórmula 1. Mas, enfim. Vamos comentar da corrida, cara. A corrida... As McLaren eram muito favoritas a ganhar, mas existia a pressão da Ferrari de Schumacher, que estava largando logo ali. O Schumacher largava na segunda posição. O Schumacher, na primeira curva, divide curva com o Fisichella e os dois ficam na primeira curva. Felipe, você achou culpa de alguém nessa curva
curva, tal. Você viu esse VT de GP e tal? O que você achou desse Vendo a acidente? classificação da época, né, que o Schumacher tinha só 2 pontos de vantagem praticamente do Hakkinen, o Schumacher, ele, 2 pontos, não, desculpa, ele tinha 8 pontos só. O Schumacher, ele foi para cima para tentar já tirar o Coulter da parada logo de cara. E aí ele deu esse azar com o Fisichella, e essa corrida no final do campeonato quase tira o título dele. Mas não achei que foi culpa, não. O Schumacher, ele era um piloto super agressivo, talvez isso também tenha contribuído para a sua quantidade enorme de títulos. Sim, eu achei que foi um acidente muito corrido. Eu não vi nem culpa do Fisichella ali, nem culpa do Schumacher. Foi um acidente corrido, um azar. E existia, portanto, a pressão muito grande, né? E o Schumacher podia perder a liderança do campeonato naquela corrida. E aí o Schumacher vivendo um inferno astral, podendo perder a liderança do campeonato, faltando somente 6 voltas para o fim. 6 provas para o fim. E aí o Rubens Barrichello começa a virar já uma sensação. Atual bicampeão, né, da competição, que seria praticamente entregar o título, né? Porque o Hakkinen não ia deixar passar, né? Sim. Era o Hakkinen e o Coulthard que estavam lutando pela liderança. Esse campeonato é um campeonato já no ponto de virada do Coulthard, que deixa de ser um segundo piloto absoluto do Hakkinen, passa a lutar ferozmente pelo título. Há momentos que ele chega a ficar mais à frente. E eles aí dividem pontos, um deles seriam sido campeão, porque eles terminam a corrida com 54 pontos cada um. Enquanto o Schumacher tinha 56 e o Rubinho 46, tinha 10 pontos de diferença. Eles estavam empatados. Se eles tivessem dividido pontos, um deles com uns 15, 20 pontos a mais que o outro, talvez tivesse sido campeão. Pois é. E o Rubinho, depois dessa corrida, começou a namorar, de repente, uma luta pelo título. Mas, enfim, o Rubinho virou um homem sensação da prova, largando ali em 18º. Na primeira volta ele já era 10º. Ele estava largando mais leve, vindo para 2 paradas, além do carro dele ser bem mais rápido. E aí o Rubinho chega até a 3ª posição, até a primeira parada, que foi na 17ª volta, do total de 44. E aí, depois dessa primeira parada, o Rubinho volta em 6º, atrás da dupla da McLaren, a dupla da Jordan, o Trulli e o Frentzen atrás do De La Rosa. O Frentzen logo para, o Frentzen largou logo à frente do Rubinho, estava na mesma estratégia, e os outros pilotos não. Os outros pilotos... O Rubem, tem uma entrevista dele que ele fala sobre essa corrida. Ele diz que quando ele faz as 2 paradas, ele jamais esperaria que ele voltaria líder. A estratégia dele era fazer as 3, normal. Quando ele volta líder, ele falou: eu vou arriscar e vou ganhar, ou eu perco tudo. Eu não vou fazer a 3ª parada para pegar um 3º, 4º lugar. Então eu vou arriscar tudo que eu puder. E foi nesse momento que ele foi para vencer a corrida. Mas de repente o pneu poderia não ter aguentado, poderia ter dado uma de Timo Glock, poderia ter acontecido um monte de coisa, mas esses dias os Santos estavam voltados para ele. Os Santos estavam voltados tanto, eu vou ainda chegar até nessa parte da chuva, porque a corrida começa a entrar no colo do Rubinho, começa o Rubinho a entrar na disputa da prova mesmo, porque antes o Rubinho estava ali na briga realmente para ser um 3º lugar com a sorte, mas o Rubinho entra na briga da prova quando o safety car foi provocado por um ex-funcionário da Mercedes que invadiu a pista de Hockenheim e provocou um safety car. O cara invadiu a pista, atravessou ali, estava com uma capa escrita em protesto. E lembrando que a McLaren era praticamente a equipe de fábrica da Mercedes, porque era uma parceria irrestrita tecnicamente e tal. Então, quer dizer, o principal prejudicado dessa corrida foi realmente a McLaren. O funcionário da Mercedes conseguiu prejudicar a corrida da McLaren e conseguiu mudar a história do campeonato de 2000 ali, nessa invasão lá. Ele entra na pista, provoca um safety car, e aí logo depois os pilotos vão todos para a parada. Todos eles param, o Rubinho entra no balaio da corrida porque faz a segunda parada. A McLaren prejudica a corrida do Coulthard, que estava ali na segunda posição, logo atrás do Hakkinen. Todos os pilotos param logo assim que o safety car entra. O Coulthard dá uma volta atrás do safety car e só depois para poder não parar em
em sequência um ou outro para não ficarem esperando ali, mas o McLaren sacrifica a corrida do Coulthard e bota ele voltando na 6ª posição. O Rubinho volta em terceiro, brigando com o Trulli pela 2ª posição e o Hakkinen em primeiro. E aí depois o safety car sai, o Rubinho perde tempo com o Trulli, ele não consegue passar ali. O Trulli tinha uma Jordan muito boa ali, você tinha uma Jordan boa, você tinha o Rubinho já mais pesado, o Rubinho não estava leve como antes, e aí ele dá sorte de um outro safety car causado pela batida do Alesi do Pedro Paulo Diniz, que uma batida também muito sem culpa ali, tá? Aquela batida de fundão de grid e tal, e aí, a partir desse momento a corrida começa a ficar mais maluca. Após esse safety car tem a batida dos pilotos, tem a batida do Alesi do Pedro Paulo Diniz, o Wurz abandona sozinho e aí começa a chover. Aí começa a chover e aí a história da corrida começa a mudar. O motor do Genet explode no Marco Genet da Minardi, grande coisa. Minardi também não era normal o motor Minardi quebrar. Minardi Fundamental motor da época. E aí os pilotos começam a rodar, os primeiros pilotos começam a rodar e começam a sentir que a pista estava complicada já. E aí, diante disso, continuam na pista Rubinho, Coulthard, Frentzen e Zonta, faltando 10 voltas para o fim, que eram os melhores pilotos de pista molhada daquele grid mesmo. O Rubinho, Coulthard e Frentzen bastante. O Zonta também andava bem, mas esses três eram os principais pilotos de corrida na chuva na Fórmula 1. Teria o Schumacher também, mas o Schumacher já tinha abandonado. O Hakkinen não era muito chegado à chuva, por exemplo. E aí, o Zonta é o primeiro a errar desses, escapa para a brita e logo em seguida o Coulthard desiste dessa estratégia e vai para os boxes. Então o Coulthard estava brigando pelo campeonato, estava brigando pela liderança. O Coulthard não interessava de repente rodar, ficar na brita e perder todos os pontos daquela corrida no campeonato. Então para o Coulthard valia ir para o boxe e voltar ali atrás do Hakkinen numa 3ª posição. Aí o Frentzen logo depois abandona por problema de motor e aí logo depois o Hakkinen já com o pneu de pista molhado passa o Frentzen, e aí só tem o Rubinho à frente restando 7 voltas. E aí essa disputa... E é quando ele vira o franco atirador, que é o tudo ou nada, né? Sim. Não, ali você já não... Ali era disputa particular, Rubinho e Hakkinen já pela vitória. O Hakkinen já era segundo, o Frentzen já tinha abandonado, o Coulthard em terceiro já tinha parado, e a disputa virou entre eles. Aí o Frentzen abandonou com problemas, Verstappen parou na brita, a roda presa do Verstappen parou na brita, e aí você tinha briga ali na reta final, Rubinho e Hakkinen. Só que, do ponto que, acho que atualmente só o GP da Bélgica tem um pouco isso, os autódromos hoje em dia cada vez menores, mas naquela época era muito legal isso, você tinha um autódromo muito grande, então você tinha setor da pista que chovia e outro setor da pista que não chovia. E o Rubinho não tava com pneu de chuva, né? Sim, só que justamente isso, só que você tinha a chuva na parte ali do estádio, numa parte do autódromo, só que na outra parte, na parte da floresta, que era o maior trecho da pista, só que era um trecho majoritariamente de reta, naqueles trechos ali não tinha nenhuma chuva. Então, qualquer erro, então, ou seja, se ele piscasse, fim de corrida, né? Tem, mas ali no pedaço onde não havia chuva, lá na floresta, o Rubinho virava mais rápido que o Hakkinen. Então as voltas praticamente se equivaliam. O Hakkinen era muito mais rápido no estádio onde estava chovendo, mas o Rubinho era mais rápido na floresta e os tempos batiam. Então o Hakkinen não tirava diferença. O Hakkinen tira a diferença por 2, 3 voltas, depois a chuva diminui um pouco, e aí a diferença de chuva no estádio passa a não ser suficiente para o Hakkinen começar a tirar vantagem. E aí, com isso, o Rubinho vai indo embora. O Rubinho vai indo embora e vai para poder ganhar aquela corrida, uma corrida histórica, uma sensacional vitória. O Rubinho vence, a diferença de 7 segundos para o Hakkinen. O Coulthard em terceiro, Button chega em quarto, o Button fazendo a corrida no cantinho dele, discretinho, chegou na 4ª posição. Mika Salo com a Sauber e Pedro Della Rosa com Arrows concluíram na zona de pontuação. Na época só ia até os 6 primeiros, e 11 pilotos concluíram aquela corrida. E, enfim, metade dos pilotos
foram embora. Metade dos pilotos, verdade. 11, Sim. 11 terminaram e metade foi embora. Exato. E aí, no pós-corrida, o cenário de pós-corrida, o Rubinho conseguiu deixar o Schumacher na liderança do campeonato e devolveu a Ferrari na liderança dos construtores, manteve a Ferrari na liderança dos construtores. E um lado triste, penúltima corrida nesse antigo Hockenheim. Hockenheim ainda teria corrido em 2001 e depois seria mutilado, destruído para virar esse circuito atualmente sem graça que é hoje. O Felipe tem muito mais lembrança pessoal dele. Eu não lembro desse GP, eu tinha apenas 3 anos na época, mas o Felipe lembra bem. Felipe, fala sobre essa corrida que ele apresentou para você, pessoal. Eu lembro que eu assistia muito. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, acho que foi em 98, no primeiro título do Hakkinen, acordava cedo e tal. Época do Senna, e eu era muito pequeno, não lembro muito. E aí eu ia e o Rubinho tava na Stewart. E ele nunca ganhava. Eu queria muito ouvir a musiquinha da vitória, que eu nunca ouvia. E meu pai falava do Senna, meu irmão falava do Senna, e eu ficava com aquilo na cabeça. Teve uma corrida doida lá em 99, que até eu ia citar, que todo mundo quebrou, e aí quem ganha é o John Herbert, que é o companheiro do Rubinho. O Rubinho fica em terceiro, eu fico pé da vida. Aí o Rubinho vai pra Ferrari em 2000. Acho que foi Exato, França 90. Isso. Aí o Rubinho vai pra Ferrari em 2000 e aumenta a esperança. Fala, agora dá pra ele ganhar dá pra ele ganhar uma corrida pelo menos. Só que aí ganhava o Schumacher, ganhava o Hakkinen, ganhava o Schumacher. Aí eu falei, o Rubinho vai ser coadjuvante. Dificilmente o Rubinho vai ganhar uma corrida. Nesse dia específico, eu não assisti essa corrida. Tava no translado de São Paulo para Campinas. Campinas para São Paulo, na verdade. E aí, na hora que eu chego em São Paulo, na casa da minha avó, eu lembro que tava tendo a corrida. Aí eu lembro que tá tendo a corrida. Eu falei, tá tendo a corrida, deixa eu ver como ela vai terminar. É óbvio que eu não imaginava a vitória do Rubinho, porque o Rubinho tinha muito mal ido no treino de classificação. Então, pra mim, ia ser mais uma vitória do Schumacher, normal. Quando eu ligo a TV, eu vejo um carro vermelho na frente. Falei, deve ser o Schumacher. Aí quando eu vejo o Galvão berrando, é o Rubinho, falta uma volta, o Rubinho vai ganhar a corrida. A primeira sensação que eu tenho é gritar pro meu pai na hora, pai, o Rubinho vai ganhar a corrida. Pai, o Rubinho vai ganhar a corrida. Meu pai vem correndo acho que era pro quarto do meu primo, pra sala, não lembro, lá da minha avó, e a gente vê a última volta e vê a chegada, e é um dos momentos que eu mais chorei na minha vida, que eu lembro, eu precisava ver isso, sabe, foi aquele momento que que eu ouvi a musiquinha, arrepiou quando eu ouvi a musiquinha da vitória, e é uma corrida inesquecível, mesmo só tendo acompanhado a última volta, aquela corrida que não tem como eu não esquecer esse dia 30 de julho de 2000, porque eu tava esperando demais por esse momento, eu tinha 11 anos na época. Foi um GP bastante histórico, justamente por isso, a pressão do pós-Senna. Você tinha um Brasil que era muito acostumado às vitórias na Fórmula 1 e que vinha nesse jejum anos, né? Eram 7 anos. Atualmente o jejum atual conseguiu superar isso, infelizmente, mas foram 7 anos sem vitória e estava no momento mesmo que a torcida estava muito na expectativa, na esperança e tal, e aí o Galvão chega a falar na transmissão, a vitória que as pessoas falavam, vai vir de forma natural, vai aparecer e tal, vai uma das corridas mais improváveis da história. O Rubinho largando de 18º, que é uma das piores posições de largada de um piloto vencedor. Eu até achei que pudesse ter sido a pior da história, não foi. Teve um grande prêmio do Oeste de 83, que eu acho que esqueci agora o nome do piloto, estava anotado aqui, largou de 23º lugar. Acho que o Rubinho é o único piloto que perdeu todas as corridas prováveis, e ele ganhou, todas as que ele ganhou foram improváveis, acho. Sim, era um piloto realmente que era muito disso. Perdeu o Brasil 2003 quando ele liderava. O GP Brasil, faziam uma festa pro GP Brasil. Nossa, a Globo fazia aquele estúdio panorâmico lá dentro de Interlagos, fazia uma baita festa e com 2 voltas ele quebrava o carro. Inclusive a gente ainda vai fazer também depois aquele GP. Esse eu tenho memória especial porque esse foi o primeiro GP que eu vi. A gente vai gravar depois Interlagos 2006, primeira vitória do piloto brasileiro pós-Senna em Interlagos.
também sensacional. Isso foi inesquecível também, a despedida do Schumacher, né? A vitória do Massa e o título do Alonso, né? Exato. Enfim, agradecemos você que ouviu esse podcast hoje, aquele momento do esporte, aquele momento marcante. Hoje fizemos aquele GP da Alemanha de 2000. Muito obrigado ao Felipe pela participação, pelo relato, história que o Felipe viveu. Tenho certeza que muitas pessoas têm memórias afetivas desse momento. E é legal demais isso, é legal demais, porque o Rubinho é um cara batalhador, um cara merecedor de todas as vitórias da vida. Foi por muito tempo sacaneado injustamente pela mídia e tal, mas é um cara muito vencedor da vida, um cara que merece tudo do melhor. E essa corrida é sensacional. Essa corrida que eu estava lendo na internet, ele teve performance digna do Senna. Eu acho que talvez tudo deu certo. Se ele fosse um piloto conservador naquele momento e parasse, ele não teria garantido os pontinhos dele, não teria ganho. Mas ele falou: eu vou arriscar, eu não vou ganhar esse campeonato, é minha chance. Talvez eu não tenha outra chance esse ano, e ele arriscou. Se você procurar na internet, você vai ver várias entrevistas do Rubinho contando sobre essa corrida. Você vai ver, inclusive, o pós-corrida. A Globo foi na casa dele na Inglaterra contar. Ele não era tão inesperado que ele não sabia nem para onde ele ia comemorar. O pai dele estava no Brasil, para você ter uma ideia. Ele teve que trazer o pai dele do Brasil para a Europa, porque ele não estava esperando. Como foi uma coisa bem maluca. Não, com certeza. Foi um momento absurdo, um momento histórico, como você falou, um momento que ninguém esperaria a vitória naquele momento, mas o carro da Ferrari era um carro muito acertado. Era um carro que era McLaren e Ferrari ali. O Rubinho se largou do fundo do grid, chegou até as McLaren, e aí, para passar as McLaren, contou com a sorte, o carro de segurança no momento, a chuva que veio na hora certa. O Rubinho sempre muito competente na chuva e ganhou aquela corrida de forma absurda. Classifica uma das maiores vitórias dos pilotos brasileiros na história. Eu acho que talvez o Senna tenha ali, acho que Donington 93 do Senna seja talvez um pouco mais marcante, mas eu não sei. Eu acho que você ficar mais de 10 voltas andando no molhado em pista seca, e 10 voltas em Hockenheim, né? 10 voltas em Interlagos, que são 4.000 e poucos metros. 10 voltas em Hockenheim é quase 7 quilômetros, então quase 70 quilômetros de corrida. Hockenheim, para quem lembra, né? Lembra muito Hoffenheim, que é a cidade do time da Bundesliga. São cidades parecidas, mas são cidades diferentes, mas são cidades vizinhas, né? Do mesmo estado ali, do sul da Alemanha, né? Sim, ali na região da Floresta Negra e tal, aquela região da Alemanha. Então, é realmente uma pena que esse autódromo tenha sido destruído da forma como foi, porque era um autódromo com identidade. Eu achava que era um autódromo muito com identidade. Você abria, você ligava a corrida, você via ali a floresta e tal, você sabia, aquilo é realmente. Você podia botar alguém que não soubesse nada de corrida, ele ia saber que era um autódromo diferente daquele. A região ali de Stuttgart, né? A grande cidade ali na região, é a cidade de Stuttgart, sul da Alemanha, né? Vizinha ali de Munique, na fronteira da Alemanha com a França. Sim. E aí, logo foi a primeira vitória do Rubinho. O Rubinho que depois venceu só em 2002. Ele só vinha vencer de novo em 2002 no GP da Europa. Que o Schumacher voltou, o Schumacher devolveu a palhaçada da Áustria. Um dia a gente vai fazer também esse GP da Áustria de 2002, que foi também... Já esse é negativo, né? Tudo que aconteceu. Isso aqui, depois de tudo que aconteceu, que o Schumacher garantiu o título, o Schumacher acabou devolvendo esse GP, então essa vitória nem deveria contabilizar. O Rubinho, que depois, na sequência do campeonato, no final dos anos, no final da temporada 2000, ele chegou em quarto na Hungria, abandonou na Bélgica e Itália, segundo nos Estados Unidos, quarto no Japão, terceiro na Malásia. Faltou só um pouco mais de consistência para o Rubinho disputar esse título até o fim. O Rubinho tinha até carro para isso. O mais curioso é que quando ele chegou mais perto foi quando ele foi para Brown GP em 2009. Sim, exato. O Rubinho
teve a sequência ali, eu ia até ver, Schumacher na reta final conseguiu embalar uma sequência de vitórias que o título seria muito difícil de tirar. O Rubinho dava para pelo menos ter finalizado em segundo lugar com um pouquinho mais de sorte. Aquele campeonato terminou com o Schumacher 108 pontos, 89 para o Mika Hakkinen, 73 para o David Coulthard, 62 para o Rubens Barrichello, e aí logo em quinto, o Ralf Schumacher com 24 pontos. Quer dizer, o campeonato era McLaren e Ferrari só. O campeonato era McLaren, Ferrari e o resto. Como hoje é Mercedes, praticamente é Red Bull só, a Ferrari pífia nesse começo da temporada. Tanto é que pole position, volta mais rápido e vencedor, somente a dupla da McLaren e a dupla da Ferrari fizeram um desses. Pole position, volta mais rápido e um vencedor de prova. Nessa época só saía disso. Mas de vez em quando a gente tinha uma Jordan ganhando uma corrida, a gente tinha uma Jaguar ou Stewart ganhando a corrida. De vez em quando uma Williams dava uma doida e ganhava uma corrida. Eu lembro que o Montoya, o próprio irmão Schumacher, eu lembro dele ganhando corrida. Sim. Hoje é mais difícil isso. Em 2000, o equilíbrio passou bastante longe mesmo. Diferente de 99. 99 teve muito equilíbrio, mas em 2000 foram 9 vitórias do Schumacher, foram 4 vitórias do Mika Hakkinen, 3 do Coulthard e uma do Rubinho, finalizando a temporada 2000 com realmente uma sobra do Michael Schumacher, que tirou o peso das costas. A Ferrari ficava sem título desde George Scheckter em 79, voltou a ganhar 2000. Teria campeonato do Schumacher, né, que tinha ganhado 2 títulos com a Benetton. A Benetton em 94 e 95. Lembrando que o Hamilton pode chegar nele esse ano, mas o Hamilton tem um título só com a McLaren e o restante todos com a Mercedes. Ele ganhou 2 com a Benetton e 5 com a Ferrari. Ambos ganharam com duas escuderias diferentes, né? Sim, verdade. Enfim, isso foi uma corrida que determinou muita mudança realmente do campeonato. Schumacher depois ele tem 2 corridas em que, depois do GP da Alemanha, 2 corridas que ele chega em segundo e o Hakkinen em primeiro. Eu acho que o Hakkinen chega até a assumir liderança de campeonato depois do GP da Bélgica, mas aí Itália, Estados Unidos, Japão e Malásia, ele vence todas, com o Hakkinen abandonando uma corrida, chegando em quarto em outra, as outras em segundo, e aí não teve mais para ninguém. Enfim, valeu, Felipe, abraço. Um abraço aí, Rubem, até o próximo podcast. A gente vai trazer aí com certeza uma lembrança inesquecível para vocês.